Olá, turminha, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com Tiane. Nesse momento vocês vão assistir esse vídeo, depois vocês vão resolver a atividade. Como vocês podem observar aí, a gente vai estar falando sobre a unidade temática esportes. E dentro dos esportes, existem vários tipos de esportes. E eles também são caracterizados pelas suas tipologias, certo? Então, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre dois tipos de esporte, mais precisamente que vão ter tipologias diferentes. Então, a princípio, a gente já consegue identificar aí nesse primeiro slide o golfe, o futebol, o basquete. Mais embaixo a gente tem o handebol, mais em cima a gente tem o beisebol, o voleibol, né? O atletismo e a ginástica rítmica. Então, a gente tem vários tipos de esporte que vai ter também algumas tipologias. Então, a primeira pergunta é: o que é esporte de precisão para vocês? Se vocês conhecem os esportes de precisão, o que define o esporte como sendo de precisão? O que caracteriza esse esporte? Porque o futebol, o voleibol, não é um esporte de precisão. Então, assim, quando a gente pensar em esporte de precisão, a gente vai pensar naquelas modalidades que tem por objetivo atingir o alvo ou um determinado buraco, certo? Quando a gente pensar em esporte de precisão, a gente vai pensar desta forma, que vai precisar aí acertar um alvo. O futebol, o voleibol e o atletismo não são esportes de precisão. Por quê, Tiane? Porque eles não vão necessariamente precisar acertar um alvo, e sim uma meta, tá? Então, é importante aqui vocês entenderem que esporte de precisão são aqueles que vai ter por objetivo acertar um determinado alvo. Por exemplo, o golfe é considerado um esporte de precisão, né? Onde eu vou ter que acertar ali, né, os buraquinhos que tem no chão. O beisebol já não é considerado um esporte de precisão, ele vai ser considerado um esporte de interação e invasão territorial, tá? Então, o esporte de precisão, a gente vai acertar um alvo, tá certo? Outro exemplo aqui, a lógica desse esporte aqui de precisão é sempre centrada na comparação do desempenho dos jogadores, tendo como referência, olha aí, observem as imagens, acertar alvos, né, ou buracos. Então, se a gente for analisar a lógica desse jogo, ele não vai precisar acontecer com a interação de outro. O que vai haver aqui é uma comparação do resultado, do desempenho de cada um. Então, Tiane, a lógica desse esporte de precisão é que não vai haver interação. O que vai ser comparado aqui é o desempenho dos jogadores após cada um, né, realizar o jogo. Então, como a gente pode observar aí, a gente tem o tiro, o arco e flecha, a gente tem um golfe, a gente tem a sinuca, a gente tem também, na última imagem, o boliche. Todos esses esportes são caracterizados como esporte de precisão. A lógica é essa, que não vai necessariamente, não precisa, né, que eu tenha um adversário do outro lado. Então, nesses esportes, a tomada de decisão ela não é simultânea, diferentemente, por exemplo, que a gente viu aqui do vôlei, né, e do futsal. Aí eles têm que tomar decisão rápida, né, os adversários. Então, aqui, dentro dos esportes de precisão, o jogador deve pensar antes de executar a atacada, certo? Então, há necessidade de precisão no momento para realizar uma atacada de forma correta. Nesse caso aqui, a precisão é fator determinante da lógica interna para o desenvolvimento dessa modalidade. Lembrando que o esporte de precisão,
ele não vai requerer tomada de decisão simultânea. Por que, Tiana, ele não vai querer tomada de decisão simultânea? Porque lá do outro lado eu não vou ter um adversário jogando comigo ao mesmo tempo. No futsal, sim, eu vou ter, né, que tomar decisões simultâneas, porque do outro lado eu vou ter um adversário. A lógica aqui desse jogo é que o jogador ele deve pensar antes de executar, né, a atacada. A gente tem que pensar no seguinte: a necessidade aqui da precisão no movimento é ser realizada com bastante concentração, tá? Então, lembrem disso, que nos esportes de precisão não vai haver interação, eu não vou precisar de um jogador do outro lado. O que vai ser comparado aí é o meu desempenho com relação ao meu adversário. Já nos esportes coletivos, se a gente for pensar, né, vai haver interação entre os adversários. Eu vou ter um adversário do outro lado no momento que eu estou jogando e as minhas decisões vão ter que ser pensadas rapidamente, simultaneamente, certo? Nesse caso aqui, no esporte de precisão, o que mais vai necessitar é uma grande concentração, né? É bastante treinamento também, tá? Então, esse esporte de precisão, dentro dos esportes de precisão, a gente tem um pouco da história do golfe. Os historiadores divergem sobre a origem do golfe. Uma das versões é a de que esse esporte ele surgiu na Escócia no século XVIII, inspirado em um jogo romano de denominação pagânica, em que os jogadores batiam um bastão em uma bola. No golfe, cada jogador usa um taco de ferro ou de madeira para arremessar uma pequena bola em um percurso formado por 18 buracos, o qual pode variar. As partidas são realizadas em terreno gramado com alguns obstáculos, com lagos, bancos de areia, árvores em locais em que a grama é mais alta. O objetivo dos jogadores é colocar uma bola em uma série de buracos no campo, identificados por um mastro e uma bandeira. Vence a disputa quem acertar os 18 buracos com o menor número de tacadas. As partidas podem ser disputadas entre 2 jogadores ou entre cada jogador ou dupla e os outros participantes ou demais duplas, competindo em um torneio. Então, na história do golfe, a gente vai ter que ele é de outras origens também, que não só de origem da Escócia, tá? Mas a versão que eu trouxe aqui para vocês é que ele surgiu na Escócia no século XVIII e que esse jogo ele foi inspirado em um jogo romano. Foi a partir, né, dos romanos que esse jogo ele foi vivenciado e praticado na Escócia. Qual era o nome desse jogo? Que ele chamava, era pagânica. E qual era o sentido desse jogo? Eles tinham que bater o bastão em uma bola. Lá no século XVIII, a gente tinha ainda o uso de materiais muito restrito, o taco era de madeira, mas com o passar do tempo isso foi mudando. O golfe também, ele usa nos dias de hoje o taco de ferro ou ainda de madeira para arremessar uma bola em um percurso formado por 18 buracos. Então, o jogador ele tem que tentar acertar aí 18 buracos. E como isso vai acontecer? O que vai ser comparado aqui, pessoal, como a gente está falando de um esporte de precisão, é a questão do resultado. Quem foi melhor, no sentido da comparação. Porque a gente sabe que no golfe não vai haver um adversário do outro lado. Eu vou ter um adversário, primeiro eu vou jogar, depois esse meu adversário vai jogar. Então, o que vai acontecer aí? Vão comparar o meu resultado com o do meu adversário. Então, como é que eu vou conseguir ganhar? Se eu conseguir acertar os 18 buracos com o menor número de tacadas. Por exemplo, eu consegui acertar os 18 buracos, né? E fiz em 14 tacadas. Aí o meu adversário, ele conseguiu colocar as bolinhas dentro dos 18 buracos em 16 tacadas. Então, ele perdeu, né? Porque vai haver essa comparação do resultado.
ele perdeu porque ele colocou as bolinhas com o maior número de tacadas. E no golfe vence quem conseguir colocar as bolinhas em um menor número de tacadas. As disputas também elas vão poder variar entre os jogadores, lembrando que o golfe não é um esporte que é muito conhecido nosso, não é um esporte que é transmitido nos meios de comunicação, por questões econômicas, por questões também que o golfe ele não é muito conhecido no mundo, não é um esporte que foi bastante difundido comparando-se com o futebol, mas o golfe é um esporte que ele é praticado em alguns lugares do nosso mundo, mas que os meios de comunicação ele não divulga ele porque não é um esporte que vá trazer lucro, né, para a televisão, não vai por questões econômicas mesmo. Se não tem público para assistir, como é que eu vou transmitir um esporte onde eu não vou ter audiência? Então o golfe ele vai ser nessa perspectiva que ele não é um esporte tão conhecido, não é um esporte em que tem muitas pessoas, não tem muito público para assistir. Então, Tiane vai ficar até aqui. Vocês façam a atividade aí e me mandem dentro do horário da aula. Beijos e até a próxima.